Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores golpes de toda a história do mercado cripto e dessa vez a gente não está falando de um projeto scam qualquer por aí, a gente tem presidentes envolvidos no meio de toda essa sujeira, então o negócio tomou outra proporção, outra escala. O presidente da Argentina, Javier Milei, difundiu um projeto chamado Libra, um dos maiores scams que a gente já viu por aí, que chegou a tomar mais de 100 milhões de dólares de pequenos investidores. E não para por aí, as pessoas que estavam envolvidas por trás do lançamento desse projeto chamado Libra, essa meme coin, esse grande golpe aí que foi aplicado no mercado, têm relações diretamente com o lançamento também da criptomoeda meme coin da mulher do Donald Trump, a Melania. Então o buraco aqui é muito mais embaixo. Além disso, a gente tem alguns dos maiores nomes do ecossistema de criptomoedas como Solana, Júpiter e Meteora envolvidos no meio dessa sujeira, e nesse vídeo a gente vai dissecar toda essa história para vocês, tudo que vocês precisam saber sobre o assunto. Foram mais de 10 horas de pesquisa para juntar toda essa informação, então se você gostar desse tipo de conteúdo, eu só peço que você já pause esse vídeo aí, destrói o like aí embaixo para ajudar esse nosso trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, e dito isso, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos lá pessoal, vamos partir de onde tudo isso começou, que foi num post no X ou então no Twitter do Milei, né, o presidente da Argentina, onde ele estava promovendo, ou na verdade, segundo ele, promovendo não, difundindo um projeto de criptomoedas chamada Libra. Esse projeto é uma meme coin, na verdade, né, um projeto que não serve para absolutamente nada, além de extrair valor dos usuários, dos investidores que compraram essa moeda. Porém, quando ele postou, ele estava falando que seria um projeto que iria ser utilizado para financiar pequenos empreendimentos e startups argentinas. Então ele difundiu esse projeto, colocou ali o endereço do contrato e tudo, e a galera fez o que? Assim que ele postou, todo mundo foi lá e começou a comprar, e o projeto começou a subir muito. Como vocês podem ver no gráfico, ele atingiu uma capitalização de mercado, um valuation de mais de 4 bilhões de dólares. O problema foi que poucas horas depois do post do Milei, ele simplesmente deletou, apagou o post, né, voltou atrás nessa sua ideia, e as pessoas começaram a ficar desesperadas e vender o projeto muito rapidamente. O preço caiu bastante até que a gente teve uma queda gigantesca que foi marcada pelo quê? Por insiders, as pessoas que estavam por trás desse lançamento, que fizeram a criação e lançamento dessa criptomoeda, venderam todos os tokens que eles tinham do projeto, e com isso eles conseguiram extrair mais de 87 milhões de dólares de pequenos investidores. Aí já está o golpe. O Milei postou sobre esse projeto falando que seria algo para impulsionar empreendedores, startups da Argentina. A galera foi lá, comprou o projeto, ele apagou o tweet, as pessoas começaram a vender, e no meio disso os fundadores viram que o projeto estava caindo muito e zeraram seus tokens, tiraram quase 100 milhões de dólares. Segundo o fundador, né, o desenvolvedor, quem estava por trás do lançamento dessa moeda, eles esperavam que o Milei fosse fazer mais posts, né, um vídeo falando sobre a moeda e promovesse mais ainda, que ia ser algo muito grande, porém eles ficaram meio surpresos, né, com ele ter voltado atrás, e depois o Milei até fez esse outro post no seu Twitter, né, falando que de fato sim, ele tinha postado, ele não havia sido hackeado nem nada, ele assumiu responsabilidade por isso, porém falou que ele não tinha feito a diligência necessária, ele não tinha pesquisado muito sobre o projeto, e quando viu que não era algo sério, ele decidiu voltar atrás. Porém aí a merda já estava feita, né? Então se liga no que aconteceu depois. Então, como eu falei para vocês, os criadores, quem estava por trás do projeto, só em liquidações dos tokens, conseguiu sair com mais de 87 milhões de dólares em lucro, né, vendendo nesses pequenos investidores, mas os prejuízos foram muito maiores do que isso. Eles chegaram a mais de 280 milhões de dólares, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. E depois disso, o presidente Milei, ele foi acusado tanto de fraude, né, fraude no meio de criptomoedas, como também estão até falando sobre a possibilidade de impeachment o presidente, tá, galera? E aí fica a grande questão, será que era ele que estava por trás de todo esse golpe, ou ele foi apenas um peão que foi utilizado, né? Utilizaram da sua influência, enganaram e enrolaram ele, e ele foi apenas uma vítima de toda essa história. Recentemente, nessa última semana, o Milei deu uma entrevista na televisão argentina, onde ele falou que não tinha conhecimento do que se tratava o projeto, e quando ele entendeu sobre o que era, ele ficaria por fora, mas também falou que quem investiu neste projeto sabia que estava lidando com um cassino digital, e que se você vai ao cassino, você não deveria reclamar por perder dinheiro. O problema é que no primeiro tweet que ele fez, ele falou que isso seria para apoiar pequenos empreendedores
da Argentina. E ainda mais controverso ainda, ele falou que não promoveu o projeto, que na verdade o que ele fez foi difundir o projeto, né? E você me diz se tem alguma diferença entre as duas coisas. Eu vou deixar esse trecho aí do Milei falando aqui com vocês. La realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No, no, no es Difundir- lo mismo, no es lo mismo. Bueno, sacarle promocionar, difundir. Está Bueno. bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que pero, tiene. a ver, Bom, aí você pode tomar suas conclusões, se ele estava envolvido ou não, se ele sabia do que ele estava fazendo, ou se ele foi enganado, se ele foi enrolado. Eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Eu não acho que ele iria querer queimar a sua reputação, jogar tudo a perder para participar de um golpe desse tipo, tá? Talvez ele tenha realmente sido enganado, mas o fato é, quem estava por trás da criação, todo o lançamento dessa criptomoeda era outro indivíduo. Essa pessoa aqui chamada Hayden Davis. Esse cara, após o fiasco da moeda, veio a público falando que ele era o responsável por uma empresa chamada Kelsier, que estava por trás do lançamento, né? A criação e o colocar essa criptomoeda no mercado. Ele falou que após essa liquidação de 87 milhões, mais as taxas que eles haviam coletados das transações que estavam acontecendo na moeda, ele estava com mais de 100 milhões de dólares em suas mãos, em sua posse, e que não sabia o que fazer com isso, que ele queria voltar esse dinheiro para as pessoas e que queria ajuda de alguém do meio cripto. Então o problema para o Hayden, pessoal, foi que ele foi pedir ajuda justamente para o CoffeeZilla. Para quem não conhece o CoffeeZilla, ele é um dos caras mais respeitados no meio cripto, justamente por investigar e expor scammers, né? Então golpistas. Aí a gente tem um golpista correndo para o investigador de golpista para pedir ajuda e, cara, ele se complicou muito nessa situação. O que o CoffeeZilla fez foi um podcast de mais de 1 hora conversando com o Hayden, falando sobre o caso e perguntando mais sobre toda a sujeira que acontece por trás desses lançamentos de meme coins. E aconteceu que o Hayden deu com as línguas nos dentes e falou um monte de verdades sobre a indústria. Nessa conversa, ele expôs que o fundador da Meteora, o Ben, ele também estava envolvido nesse caso, ele sabia do que estava acontecendo e ligou diretamente, né, a Meteora e a Júpiter dentro desse caso. Até por isso, esses dois projetos de criptomoeda caíram muito nos últimos dias, tá? E além disso, o Hayden ainda confirmou que ele estava por trás também do lançamento da criptomoeda Melania. Melania, para quem não sabe, é a meme coin que foi lançada pela mulher do presidente Donald Trump e eles estavam operando com um esquema muito parecido com o da Libra no caso do lançamento da Melania, tá? A diferença é que a Melania não deu para trás, o lançamento deu certo, o esquema ficou por debaixo dos panos, diferente do que aconteceu aqui agora, tá, galera? Então, eu vou botar alguns trechos dessa entrevista para vocês verem da boca do próprio Hayden, ele falando tudo isso, e depois a gente vai comentar um pouco mais a fundo sobre a sujeira que rola por debaixo dos panos desse mercado e a gente nem faz a menor ideia. Wait. There's unfair games, right? There's people who know everything about stocks. You can be Warren Buffett. But there's a difference between being Warren Buffett and being a guy with insider knowledge on like Pfizer Pharmaceutical and trading on your insider knowledge. So I think the frustration is people are frustrated that not that you're good at trading, but that you knew something the public didn't know, and you traded on that information, which in the public markets, it would be illegal. It would be insider trading. Right. But on meme coins, A, it's not. And B, that's what happens on every single deal. I mean, every KOL, every single one globally, that's how their main money gets made. They know about a deal, they agree to a deal, and then they make money on the deal. Like that, like if you're calling out that, you have to call out everything else. Look, I mean, obviously, I know this is a bit of a sensitive topic, but I have to ask because, you know, this is part of what my story is about. You know, a lot of people have linked you to the Melania launch, and that is a big question on everyone's mind, mine especially, which is, were you part of the Melania launch, and was that sniped as well? I mean, look, I think that, I mean, I told you like beforehand before this started, I mean, I'm happy to share the truth, but, I mean, you're asking a question that's, it's just, I mean, I'll answer, but it's factually going to put me into a lot of danger, which is fine. I'll answer. I was part of it.
Então, como vocês puderam ver aí, ele confirmou estar relacionado com o lançamento da Melania, a moeda da mulher do presidente Donald Trump. E se você ainda não acredita, essa imagem aqui mostra as carteiras associadas tanto ao lançamento da Libra, associadas também ao lançamento da Melania, né? O bom da blockchain é que ela é transparente, a gente consegue rastrear essas coisas e você vê que são as mesmas carteiras por trás dos dois lançamentos. Então a gente tem esse sujeito de 28 anos envolvido tanto com o presidente da Argentina como a mulher do presidente Donald Trump, movimentando bilhões e bilhões de dólares e tirando dinheiro de muita gente que acha que vai ganhar grana investindo em meme coins. Ao longo dessa entrevista, o Hayden expôs também os detalhes de como que eles operam por trás dos panos aí, né? O que a gente não sabe sobre esses lançamentos de criptomoedas. Então o primeiro ponto é a informação privilegiada. Ele afirmou que quem ganha dinheiro com isso é só quem está sabendo desses lançamentos antes, quem já sabe dos acordos, quem recebeu a informação privilegiada. Tem um grupo seleto de pessoas que já sabe de tudo que vai acontecer. Antes de todo o mercado ficar sabendo, eles compram a moeda e depois, quando ela é lançada, o preço sobe muito e essas pessoas instantaneamente estão montadas em milhões e milhões de dólares. Isso é o que ele chama de fazer o esquema de snipe, né? Então eles entram no token muito baixo antes da grande notícia sair. Quando a notícia sai, o token sobe muito de preço e aí eles já fizeram milhões. Então isso daí já seria um crime no mercado tradicional, você operar com informação privilegiada, mas não para por aí. Ele também admitiu que eles estavam fazendo manipulação de mercado. Por meio dessa mesma estratégia de atuar como sniper no token, eles conseguem manipular e controlar o preço da moeda. E isso também seria um crime que daria anos de prisão aí no mercado tradicional. Então ele revelou que por trás dos panos rola muita informação privilegiada, isso acredito que todos nós do meio cripto já sabíamos, e que também eles manipulam o preço para extrair o máximo de valor possível dos investidores de varejo. Então se você ainda está no jogo das meme coins, ainda está investindo nisso achando que vai ganhar dinheiro, cara, repensa duas vezes. Quem está fazendo de verdade todo esse dinheiro são essas pessoas que estão por trás desses acordos. E a sujeira já tomou um tamanho aí presidencial, uma escala colossal. Então, em resumo, o que a gente tem até aqui, antes de eu falar dos impactos que isso tem para o mercado de criptomoedas, a gente tem esse sujeito, o Hayden Davis, que opera essa empresa chamada Kelser. Eles já fizeram vários lançamentos de meme coin. Essa não é a primeira, como vocês viram, ele está envolvido com a Libra, estava envolvido com a Melania e estava envolvido com outros lançamentos, onde eles também operaram da mesma maneira. Nessa conversa do WhatsApp você consegue ver o Hayden falando que neste lançamento eles estão tentando extrair o máximo que eles conseguirem. Então é um esquema realmente muito sujo, tá, pessoal? E nos resta a questão, será que o Milei, nesse caso, realmente sabia de tudo o que estava acontecendo? Então agora vamos falar sobre o impacto que tudo isso tem sobre o mercado de criptomoedas como um todo, mais especificamente sobre o ecossistema da Solana. Para você que não sabe, a Solana foi a blockchain utilizada para o lançamento dessa criptomoeda. Então a blockchain da Solana hoje é a blockchain mais rápida e mais barata que a gente tem no mercado e justamente por isso acaba sendo a casa, né, para o lançamento dessas meme coins e desses projetos. A Solana em si não tem nada a ver com o lançamento dessa moeda, tá? Ela é simplesmente uma plataforma que permite a construção de aplicativos que lancem criptomoedas, como também permite a construção de milhares de outras aplicações, sejam aplicações financeiras, de inteligência artificial, jogos, redes sociais, o que você quiser, você consegue construir na Solana, assim como em qualquer outra blockchain, no Ethereum, na Avalanche, qualquer uma que você quiser. O problema é que a Solana é a mais rápida e mais barata, né? O que na verdade não é um problema, mas atrai esse pessoal aí, né? Esse meio sujo que é o meio das meme coins. Então após tudo isso, a Solana viu uma queda de 20% no seu valor de mercado, porém os fundamentos relacionados à blockchain continuam os mesmos. Acontece apenas que a notícia acabou de fato, né, assustando muitos investidores. Porém, dentro do ecossistema da Solana, aí sim a gente tem mais sujeira ainda para entrar a fundo com vocês agora. Então também na entrevista com o CoffeeZilla, o Hayden acabou falando que o cofundador da Meteora, Ben Shaw, estava sabendo de tudo o que estava acontecendo por debaixo dos panos, que inclusive ajudou ele a fazer vários destes lançamentos. Agora eu vou tentar manter essa conversa o mais simples possível, tá, galera? Mas a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica aqui do que aconteceu por debaixo dos panos, tá? Então a Jupiter, para quem não conhece, é a maior corretora descentralizada da Solana, como eu falei para vocês, e ela permite simplesmente que você troque tokens aqui na sua plataforma, né? Então no caso, se eu quisesse negociar o token da Libra, bastava eu colocar ele aqui e eu poderia comprar ele na plataforma da Jupiter, certo?
E a Júpiter, ela está diretamente relacionada com o aplicativo da Meteora. Como você pode ver aqui, né, a Júpiter e a Meteora são do mesmo time, né, são as mesmas pessoas que estão por trás do projeto. A Meteora, ela já é uma plataforma um pouco mais diferente do que a Júpiter, certo? A Júpiter permite que você faça essas trocas e a Meteora, ela é o local que fornece liquidez para que essas trocas na Júpiter aconteçam, certo? Então, como assim? Basicamente, as pessoas podem vir aqui na Meteora, depositar 2 ativos digitais, 2 criptomoedas, por exemplo, Solana e USDC, e toda vez que alguém ir lá na Júpiter trocar entre esses 2 ativos, eles vão utilizar da liquidez que tem depositada aqui na Meteora. Isso se chama se tornar um formador de mercado, e por fazer isso você recebe taxas, e é algo muito interessante, muito utilizado. A Meteora é um dos melhores aplicativos nisso que ela faz. O problema é que a Meteora começou a se envolver muito a fundo com o lançamento dessas meme coins. Eles criaram até essa plataforma diferente aqui, a MEME, justamente para fazer lançamento assim, né, dessas criptomoedas. E aí o que acontece foi que eles criaram uma interface super fácil para esses golpistas lançarem as suas criptomoedas e extraírem valor dos usuários. E aí, na entrevista que o Hayden fez lá com o CoffeeZilla, ele revelou que o Ben Shao, que é o cara que está por trás da Meteora, né, um dos cofundadores, sabia do que estava acontecendo por debaixo dos panos, e também ele ajudou, né, o Hayden a fazer não só o lançamento da Libra, mas como ele confirmou em uma outra entrevista, o Ben, né, que ele ajudou também no lançamento da Melania. I was involved in the Melania one. I'm not involved in everything to all degrees, right? But Melania was I don't know, you know, that was a very, that was, you know, like, people tend to not know what they're doing, and that one was so high profile and sort of rushed, and those guys were like, you know, it's kind of, I didn't want them to fuck it up, you know, so I was trying to help them because there were issues on things. Esses lançamentos estão confirmados que ele ajudou, e você deve imaginar já que ele sabe de muito mais coisas que estavam acontecendo por debaixo dos panos. Mas então, qual que é o interesse da Meteora e da Júpiter, né, em estar participando, facilitando que todos esses golpes, esses esquemas criminosos aconteçam? Porque eles coletam milhões e milhões e milhões de dólares em taxas. Então, só no dia do lançamento da meme coin da Libra, a Meteora, o aplicativo, arrecadou mais de 47 milhões de dólares em taxas. E ao longo dos últimos 2 meses, eles fizeram mais de 300 milhões de dólares. Após toda essa repercussão, Ben Shao, que é o fundador da Meteora, fez um post no seu Twitter falando que ele se afastaria do projeto. E aí, né, o pessoal da Júpiter também precisava se pronunciar. E Miao, que é o fundador da Júpiter, é um grande desenvolvedor muito respeitado no meio cripto, fez um post também falando que ele acredita no caráter do Ben, mas que de fato ele acha que ele olhou meio por cima do que estava acontecendo ali e que ele acha que ele realmente tinha que se afastar. Então, teoricamente, tudo certo por aí, a Júpiter não tem nenhum envolvimento, mas aí você já viu, né, que o pessoal, pelo menos da Meteora, sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí, o Miao, o que ele fez para tirar o nome da Júpiter da jogada? Ele falou que ele ia pagar para uma empresa fazer uma investigação a fundo para ver se não tinha mais ninguém do time, né, envolvido nesses escândalos aí de golpe, né, e extração de valor de usuários. O problema, novamente, foi que a empresa que ele escolheu para fazer essa investigação era uma empresa que estava relacionada à FTX e também ajudou o pessoal da FTX a fazer esquemas sujos no passado. Então a comunidade cripto ficou revoltada, falou isso para ele e de fato agora ele cancelou essa investigação e está procurando outra empresa para fazer a investigação. De qualquer forma, o preço da Júpiter caiu em 30%, mesmo se eles estavam envolvidos ou não, a plataforma deles de fato é a maior e melhor corretora dentro da rede da Solana, e tirando esse envolvimento nessa sujeira com as meme coins, o produto que eles oferecem é muito bom. De qualquer forma, eu acho que isso mostra um pouco de toda a sujeira que tem por trás do lançamento dessas meme coins. A gente tem até as principais plataformas como a Júpiter e a Meteora envolvidas nesse tipo de esquema, nesse tipo de golpe. A gente tem presidentes se envolvendo no meio dessa sujeira, e isso é algo que passa uma imagem terrível pro mercado de criptomoedas como um todo. E as pessoas que não sabem disso, né, que isso é apenas algum setor, um nicho, é um cassino dentro do espaço cripto, acabam tendo uma imagem negativa da indústria inteira. Porém, a gente tem muitos projetos sólidos construindo coisas que realmente vieram para agregar no mundo, resolver problemas reais, e muita coisa interessante sendo desenvolvida na indústria cripto.
Então eu espero que tudo isso seja uma grande lição, um grande despertar para o investidor cripto ficar longe dessas meme coins. Todo esse mercado, tudo isso é muito manipulado, é controlado pelas pessoas que têm informação privilegiada e para você ganhar nesse jogo vai ser muito difícil, eu diria que quase impossível. As suas chances são melhores se você ir no cassino e simplesmente jogar no preto ou vermelho da roleta. Pelo menos não é tão manipulado quanto que está acontecendo por aqui. Eu espero agora que investigações sejam feitas mais a fundo sobre esse caso, que os culpados sejam responsabilizados e que também a gente comece a ter rapidamente regulamentação clara para esse mercado. Nos Estados Unidos, a gente já tem a promessa de um framework de regulamentação nos próximos 6 meses. Isso é extremamente necessário para que esses criminosos que operam dessa forma descarada, com informação privilegiada, manipulação de mercado, uso de figuras públicas como presidentes, sejam responsabilizados pelos crimes que estão cometendo, mostrar que cripto não é mais esse velho oeste, não é uma bagunça e que sim, tem muita coisa interessante sendo desenvolvida dentro dessa indústria. Então, do mais é isso, pessoal. Acho que apresentei tudo que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo que fortalece muito o nosso trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E qualquer notícia, atualização sobre essa história, eu também vou trazer novidades aqui pra vocês, certo? Grande abraço, fique por aqui, até uma próxima e valeu!